Legal, meus amigos, com imensa satisfação eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Ele é meu parceiro de ADV especial. Eu aproveitei que ele veio aqui para fazer a sua gravação mensal, a costumeira, e hoje eu queria aqui agradecer a presença dele, justamente algumas outras dúvidas que apareceram, e eu pedi a gentileza dele nos esclarecer. Dr. Sérgio, obrigado pela presença aqui. Sempre um prazer, Marquinhos, uma satisfação estarmos juntos, né? Tá certo. Então, é possível realizar a partilha de bens em vida? O pessoal está acostumado, né? Que quando existe um inventário, principalmente aquele inventário mais demorado, que vai lá para o fórum e ali os finalmente do processo de inventário realmente tem a partilha. Esse particular aqui, doutor Sérgio, é a partilha de bens em vida. É perfeitamente possível ser feita essa partilha. É necessário que haja um amadurecimento do detentor do patrimônio para que ele consiga, ele entenda a necessidade de abrir mão desse patrimônio, e isso acaba revertendo em benefício dos próprios herdeiros, porque nós teremos uma redução bastante significativa das despesas que isso irá demandar. As despesas que um inventário demanda, as despesas que a transferência desse patrimônio demanda. Então é possível, através de uma escritura pública, ser feita a lavratura dessa partilha de bens entre todos os herdeiros, mantendo a preservação dessa equiparação entre eles, do equilíbrio do quinhão hereditário entre cada um deles. E ainda existe a possibilidade desse detentor do patrimônio, se pretender, fazer uma reserva de usufruto, Sim. onde ele garante que aquele patrimônio vai estar sobre a gestão e a administração dele, e no dia que ele vir a faltar, sem qualquer outro procedimento mais complexo, é perfeitamente baixado junto à matrícula dos imóveis essa restrição do usufruto, e aí nós temos a propriedade consolidada de forma única. Certo. Doutor Sérgio, o que a gente pode consignar, então, em relação a alguma diferença, uma possibilidade de diferença entre a partilha de bens em vida e com relação à doação, inclusive também com o usufruto? Dentro da partilha de bens em vida, você vai transferir esse patrimônio para os terceiros, né, para os herdeiros, e você se desvincula desse patrimônio. Quando você faz a transferência desse patrimônio com a reserva de usufruto, aquelas pessoas que receberão a nua propriedade desses bens não podem se desfazer desses bens. Eles não podem usufruir, eles têm a propriedade, mas não têm a posse. Quem terá a posse é aquele que fez a transmissão, é o proprietário originário. Então ele é que terá o direito de usar, usufruir, gozar, ele pode emprestar, ele pode alugar. A única obrigação que ele tem em relação aos herdeiros é a conservação desse patrimônio. É a única situação. Fora isso, ele é vitalício e não pode ser afetado de nenhuma maneira. Certo. Doutor Sérgio, inclusive na doação existem a possibilidade de ser gravada cláusulas, né, de impenhorabilidade, inalienabilidade, né? E essa condição não existe na partilha de doação de bens em vida? Existe da mesma maneira. O que são essas cláusulas que o Dr. Marcos menciona? Aquele que vai fazer a partilha, ele pode consignar cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. A incomunicabilidade significa que aquele herdeiro, aquele patrimônio, jamais irá se comunicar com o cônjuge, o companheiro, qualquer pessoa que essa pessoa venha ter convivência ou casamento. A incomunicabilidade é essa situação. A impenhorabilidade, esse imóvel jamais poderá responder por qualquer tipo de dívida. E a inalienabilidade é a impossibilidade de venda deste imóvel. E uma situação interessante é que essa inalienabilidade ela pode ser gravada, inclusive, por mais de uma geração. Se for vontade daquele que estiver fazendo a transferência desses bens, ele irá constar essa inalienabilidade por 2 ou 3 gerações, da maneira que ele achar mais conveniente, de forma a preservar esse patrimônio. Dizem que os pais conhecem os filhos, né? E se há uma suspeita de que aquele filho seja pródigo ou que ele não consiga ter a administração adequada desses bens,
ele pode gravar com essa cláusula. E com certeza esse filho pródigo que o Dr. Sérgio está se referindo não é aquele filho exemplar, ao contrário disso. Prodigalidade na justiça tem um outro significado, não é isso, doutor? É aquele que não consegue gerir os bens, que se você der para ele 1 milhão, ele vai gastar 1,5 milhão. Ele vai distribuir o dinheiro de forma leviana, sem um pingo de responsabilidade, sem comprometimento algum. E existe ainda uma outra cláusula, né, doutor Sérgio, que ela não é tão usual também, mas que ela pode ser gravada lá, que é a cláusula de reversão. Essa cláusula de reversão, ela assegura àquele que está transferindo o patrimônio, no caso de falecimento daquele herdeiro para quem ele transferiu, o imóvel retorna a integrar o patrimônio dele. Certo. Doutor Sérgio, e com relação ao testamento vital, o que o senhor tem de externar? O testamento vital, nós temos ele de várias maneiras diferentes que ele pode ser realizado. O testamento vital seria uma forma de disposição que o detentor do patrimônio estabelece para quem irá ficar o patrimônio dele após a sua morte. A diferença do testamento é que ele só tem validade após a morte da pessoa e ele pode ser alterado a qualquer momento pela pessoa que o fez. E no testamento, ele pode inclusive dispor de até 50% dos bens dele de sua livre vontade, para qualquer pessoa que ele bem entenda. Pode criar disposições de antecipação de legítima, que seria privilegiar um herdeiro com um determinado patrimônio em detrimento dos outros, sem que isso represente prejuízo ao equilíbrio da partilha de bens. Certo. E no testamento vital, doutor Sérgio, é também devido o famoso imposto, né, da transmissão? Ele será devido da mesma maneira, né? Será necessário a convalidação desse testamento e depois a aplicação dele na partilha de bens. Certo. E dos tópicos que nós falamos, a partilha de bens, né, a doação e o testamento vital, doutor Sérgio, como que fica a questão de custos, né? Talvez aí exista alguma diferença para que a pessoa que está procurando essa possibilidade? A diferença de custos, ela praticamente se equivale quando você trata de uma ou de outra. O que nós vamos ter aí é quando tratamos de inventário e de direito de sucessões, necessariamente demandará um processo de inventário. Sim. E isso demanda um custo específico em relação a isso, né? Nós temos o recolhimento das custas processuais ou das despesas cartorárias para a lavatura da escritura de partilha de bens. Se há um consenso entre os herdeiros, é muito mais tranquilo. Se não há consenso, a justiça irá fazer a partilha desses bens. Isso costuma ser demorado e custoso, irá custar caro, porque durante o período em que não é feita a partilha, todos são donos, mas na verdade só tem um administrador que será o inventariante. E muitas vezes os herdeiros não dispõem de condição financeira, de liquidez, para poder pagar as despesas do inventário, sendo necessário dispor de algum bem, e aí esse bem será vendido por um valor abaixo daquele que normalmente conseguiria no mercado, para poder fazer frente a todas essas despesas e conseguir concluir o inventário. E dentro dessas situações existem as figuras das holdings familiares, que permite, né, fora do direito das sucessões, mais tratando em sucessões, dessa partilha de bens dentro de uma figura empresarial. Tá certo. Dúvidas esclarecidas, eu agradeço imensamente a presença comigo aqui no ADV Jus, ok? Eu agradeço, Marquinhos, a oportunidade. Até a nossa próxima oportunidade. É isso aí. Fique aqui no ADV Jus que segue.